Então, tava uma situação muito complicada. E aí Jó, no capítulo 26, começa a falar assim, ó. Vou pegar rapidinho a fala de Jó, porque a gente já falou. Vou passar para a fala de Eliú, que é importante a mensagem, porque a mensagem começa em Eliú, termina na fala do Senhor, e aí eu finalizo. E talvez aqui a gente já encerra. Aí Jó falou assim, ó. Aqui ele fala, ainda ele começa a falar dos amigos dele. Acho que vai ser no. Deixa eu ver aqui onde é exatamente. Aqui, ó, no 27. Jó no capítulo 27, ele começa falando assim, ó. Vive Deus, que desviou a minha causa, e o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma. Enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus no meu nariz, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos justifique, ou seja, que eu acredite no que vocês estão falando. Aqui Jó está falando para os amigos dele. É longe de mim que eu dê crédito às suas palavras, que eu vos justifique. Até que eu morra, que eu expire. Nunca apartarei de mim a minha sinceridade. Na minha justiça me apegarei e não largarei. Não me remorderá o meu coração em toda a minha vida. Então Jó estava muito, muito, muito convicto de que ele não estava errado. Jó estava muito, muito, muito convicto de que ele não tinha falhado, de que ele não tinha errado, de que ele não. Então ele falou: a minha justiça eu me apegarei, ou seja, as coisas que eu vinha fazendo. Eu sei que eu estou certo, vocês estão errados, então ó, eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo de certo. Basicamente foi isso que ele falou, né? Eu vou me apegar ao que eu estou fazendo. Ponto. Só que estava errado isso aí, né? Aí deixa eu ver um que eu marquei aqui. Ele chegou a falar assim no versículo 11, do capítulo 27. Ó. Ensina-vos-ei o que é concernente à mão de Deus, e não vos encobrirei o que está com o Todo-Poderoso. Ele estava muito convicto de que ele conhecia a Deus, né, de que as coisas que ele fazia eram certas. E realmente era, mas ainda não era pleno do jeito que Deus queria. Né, não era totalmente pleno. Deus queria mais de Jó. Né? Ele falou: ó, eis que todos vós já vistes isso, porque, pois, vos desvaneceis na vossa vaidade. Eis qual será a parte de Deus, a porção do homem ímpio, e a herança dos tiranos receberão o Todo-Poderoso. Se os seus filhos multiplicam, será. Aqui ele começa a falar o que Deus faz com as pessoas ímpias, né? Ele falou: ó, vou falar para vocês uma coisa. Deus trata com justiça, então a pessoa que é ímpia, Deus trata com o peso, né? Com o pecado para a pessoa que é ímpia. Então o que Jó está falando aqui, ó? Vamos pegar um exemplo que ele deu. A herança do tirano receberão do Todo-Poderoso. Seus filhos se multiplicarão, serão para a espada. Ou seja, pegar só essa partinha. Os filhos das pessoas ímpias que se multiplicarem serão para a espada. Ou seja, vão morrer, estão para a morte. Quando as pessoas são ímpias. Vamos pegar mais um pouco aqui. Ó, se amontoar prata como pó e espalhar como lodo, ele as espalhará. Ou seja, se a pessoa conseguir muito dinheiro, muita prata, né, como ouro, o Senhor Deus vai espalhar, você vai fazer perder, essa pessoa não vai ter posse. Então Jó entendia assim, ó, que Deus trazia a coisa, o peso para a pessoa injusta. E ele não entendia porque ele estava sendo pesado, né? Porque ele estava sendo acontecendo aquelas coisas, porque na visão dele ele não pecava, ele não falhava, ele não errava. Então não fazia sentido na cabeça de Jó ainda. Mas ainda ele não entendia o que estava acontecendo. Ele não entendia que existia algo mais profundo. Ele estava na religiosidade ali. Não, eu faço os meus sacrifícios. Olha, eu faço, eu vou ali e ajudo as pessoas. Eu ajudo os órfãos, eu ajudo as viúvas, eu dou conselho para as pessoas e tal.
mas era algo muito religioso, era algo muito superficial, não era algo verdadeiro, não era algo profundo. E Deus estava apertando ele ainda estava. E ele começou a soltar tudo isso. Ele falou: olha, eu sou um cara justo, eu sou uma pessoa justa, tá vendo? E não faz sentido isso que está acontecendo comigo. Beleza? Vamos adiantar aqui. A gente já está no segundo vídeo, hoje dia 30/8, hoje é o último domingo de agosto de 2020. 30/8, estamos encerrando aqui o livro de Jó. Vamos lá. E aí ele fala no 28, continua falando no 29, no 30, no 31. Deixa eu olhar aqui. Beleza, não vou pegar nenhuma parte dessa aqui não, porque a gente já leu já nos últimos vídeos aí. Já vou passar, a gente já leu até essa parte de Eliú. Mas é o seguinte, até então, até essa parte que nós falamos aqui hoje, ele vinha se justificando, eu tô trazendo toda essa história, porque como é o último vídeo, para trazer uma clarificação e entendimento de tudo que aconteceu. Então hoje já remontei toda aqui a história dele, tudo que aconteceu e tal, e aonde ele chegou, que ele não consegue entender o erro dele, não consegue ver onde ele errou, não consegue ver onde ele falhou. Bom, então, depois de justificar, entrou um cara, né? A gente estava comentando que eu era um cara dele 60, 70 anos, era um cara muito idoso, já um cara velho. Todos seus amigos eram mais ou menos nessa idade. Então esse velho, idoso, muito inteligente, mas falido, doente, depressivo, completamente depressivo. Entra um cara agora na cena, que é um cara bem mais novo. Então eu imagino que Eliú ali tinha entre 30 e 40 anos ali. E era um homem formado, com entendimento, existia uma certa idade ali e tal, para as pessoas poderem falar, poderem atuar. Se eu não me engano, a partir dos 30 anos que a pessoa podia opinar em alguma coisa, o homem. Então, eu acho que ele já era um pouco mais velho. Eu entendo que esse dia onde aconteceu toda essa conversa foi um dia só, né? Que os amigos dele começaram a falar e depois foi falando, até que o Senhor falou. Talvez o Senhor falou no outro dia, talvez no dia seguinte, não sei. Mas eu acho que estava acontecendo meio que um conselho ali. Tinha várias pessoas que estavam na casa de Jó. Então eu imagino o Jó deitado na cama ou sentado ali em uma situação para baixo, né? Prostrado ali, triste, depressivo. Então talvez ele estava sentado, talvez deitado, e pessoas ao redor dele tentando entender a situação de Jó. Como acontece hoje, né? Isso aí é natural. Se acontecer algo com alguma pessoa, várias pessoas vão para ali tentar entender o que está acontecendo. Algumas pessoas com o intuito de ajudar, e outras pessoas com por curiosidade, outras pessoas simplesmente para apontar, para levar fofoca e tal. Então ali eu acho que tinha mais pessoas, até porque Jó era um cara muito conhecido, então muitas pessoas sabiam onde ele morava e tudo mais. Beleza. E aí entra esse cara em cena, um cara bem mais novo, chamado Eliú. E Eliú entra, ele fala assim: poxa, eu tava aqui ouvindo vocês falarem, e eu tava com receio de falar, de me pronunciar, e tava só ouvindo as palavras da sabedoria de vocês. Mas eu preciso falar algo que está em mim. Eu preciso me pronunciar. E eu vou falar agora. E peço que vocês me ouçam. E foi mais ou menos assim. Ele pediu a palavra. E aqueles velhos, né, aqueles senhores idosos, escutaram ele, pararam para ouvir ele. E ele traz uma verdade que ainda não foi dita, não foi entregue. Ele fala de uma forma diferente, né? E ele traz a mensagem da palavra. Ele traz o que Deus queria falar. Ele traz o que Deus queria fazer com Jó, né? Ele fala assim, ó. Ele começou a falar aqui no 35, deixa eu ver aqui, ó. 35 mesmo, 33, né? No 34 ele fala assim, ó. Ouvi vós, sábios, as minhas razões, e vós, instruídos, inclinai os ouvidos para mim, porque o ouvido prova as palavras
como o paladar prova a comida. E ele começou a falar. Beleza. No 6 ele fala assim: apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. Deixa eu ver aqui. Tem que pegar no 5, né? Ele falou assim no 5. Eliú falou assim no 5. Porque Jó disse: sou justo e Deus tirou o meu direito. Eliú agora está conversando com Jó. Imagina como se fosse uma conversa. Então ele fala assim: olha, porque Jó disse: eu sou justo e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito. Eita. Pronto. Fala assim, ó. Aí Jó falou: apesar do meu direito, sou considerado mentiroso e a minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Né? Aqui Eliú está remontando a fala de Jó, porque ele ficou escutando toda a conversa e agora ele vem trazendo. Ele falou assim: olha, Jó, você falou isso, isso e isso, né? Então foi isso. Jó se condenava, Jó achava que estava sendo tratado como mentiroso quando ele falava: olha, eu não pequei. Ele, na cabeça dele, as pessoas estavam chamando ele de mentiroso. E Eliú aqui está retomando essa parte que Jó falou isso. Né? Jó também disse: olha, a minha ferida ela é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Olha, Jó chegou a falar que estava sem transgressão. Então Jó não entendia, não conseguia ver o que estava acontecendo. Né? E tá tudo bem, Deus estava no controle de tudo. E aí ele começa a falar, continua falando: que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água? Caminha em companhia dos que praticam a iniquidade e andam com homens ímpios? Aqui ele começou a entregar algumas verdades sobre Jó, que Jó achava que estava de boa, né? Porque disse: de nada aproveita o homem o comprazer-se em Deus, é, pelo que vós, homens de entendimento, escutai-me, longe de Deus a impiedade, e do Todo-Poderoso a perversidade. Porque, segundo a obra do homem, ele paga e faz cada um ache segundo o seu caminho. Ou seja, Deus faz cada um encontrar aquilo que procura. E aí Eliú continua falando. Trouxe a Jó o que os amigos dele não tinham falado ainda. Né? Trouxe a Jó o que os amigos dele não tinham dito. Eliú vem e fala. Lá no 16, vamos ver aqui, está marcado aqui. Se, pois, há entendimento, ouve isto, inclina os ouvidos à voz do meu discurso. Porventura, o que aborrece o direito governaria? Ou quererás tu coordenar aquele que é justo e poderoso? Ou dir-se-á um rei, ó Belial? Ou aos príncipes, ó ímpios? Ou seja, os príncipes vão ouvir, vão inclinar, vão trazer pessoas ímpias e justas para perto dele, vão ouvir. Mais ou menos isso que Eliú está falando aqui. Beleza. Vamos pegar lá no final do 34, também está marcado. No final do 34, capítulo 34, no versículo 35, Eliú falou assim, ó: Jó, sem ciência, não, no 34, os homens de entendimento dirão comigo, e o varão sábio que me ouvir. Jó falou sem ciência, e as suas palavras falta prudência. Pai meu, provado seja Jó até o fim, pelas suas respostas próprias de homens malignos, porque ao seu pecado acrescenta transgressão. Entre nós bate as palmas e multiplica contra Deus as suas razões. Você já imaginou que Jó era um cara assim? Todo mundo fala, Jó era um cara paciente, Jó era um cara temente a Deus, Jó era um cara justo, de fato ele era, né? Mas olha o que Eliú falou de Jó, né? Provado seja Jó até o fim pelas suas respostas próprias, ou seja, pelas coisas que ele falou, que ele seja provado até o fim. O que Jó falou? A gente precisa voltar aqui os capítulos e ver que Jó falou que não erra, que não peca, que ajuda o órfão, que ajuda a viúva,
E tantas coisas, né, que se justifica, que dizia do mal e tal, tal. Jó disse isso, então ele fala, provado seja Jó pelo que ele falou, que as palavras dele sejam colocadas em prova para ver se é verdade. Será que realmente ele é essa pessoa que ele está falando que é? Entendeu mais ou menos o que está acontecendo? Beleza? Porque ao seu pecado acrescenta transgressão. Entre nós bate palma e se multiplica contra Deus as suas razões, ou seja, Jó aumenta contra Deus. Que são as razões dele? São essas palavras, as suas convicções de que ele não estava errado. E ele continuou falando. Ah, deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar. Aí ele continua o 35 assim, ó. Tens por direito dizeres, maior é minha justiça do que a Deus? Porque disseste, de que te serviria? Porque disseste, de que te serviria? Que proveito tiraria mais do que ao meu pecado? Eu te darei resposta a ti e a teus amigos. Aqui ele está pegando algumas falas de Jó e está trazendo realmente o que Jó precisava enxergar. Então eu imagino que nesse momento Jó começa a refletir em algumas coisas que ele andava fazendo, né? Quando ele falou essas frases aqui, quando Eliú falou isso. Então Jó ali, talvez deitado na cama onde ele estava, sentado, não sei, ele começa a pensar, né? E falar, poxa, realmente eu fiz isso, realmente eu tomei aquela atitude, realmente eu falo isso, mas minha ação é outra. Então talvez aqui Jó começa a ter um momento de reflexão, ou seja, ele foi exprimido até o último ali, tirou toda a essência dele e agora ele estava vazio. Os amigos dele estressaram ele, né? Estressaram ele até o último e tirou toda a essência. E agora traz a clareza quem é Jó, né? Poxa, traz ali as luzes ali das pessoas, quem é Jó? Poxa, o Jó é um cara que anda com pessoas ruins, é um cara de transgressão e tal, tal, tal. Ele falou muitas outras coisas aqui que eu não vou pegar, senão vai ficar muito extenso. Tá mais um ponto aqui. Aí Eliú começa no 35, no 36 e 37. Ele vai falar mais dois capítulos aqui. Ele fala assim, 35, versículo 9. Por causa da grandeza da opressão, eles clamam. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Vamos pegar um pouco antes. Vamos pegar no 35:5. Olha aqui. Ó. Atenta para os céus e vê, e contempla as mais altas nuvens, que estão mais altas do que tu. Se pecares, que efetuarás contra ele? Se as tuas transgressões se multiplicarem, que lhes farás? Se fores justo, que lhes darás? Ou que receberá a tua mão? A tua impiedade faria mal ao outro, tal como a tu? E a tua justiça aproveitaria a um filho do homem? Por causa da grandeza da opressão, eles clamam. Eles clamam por causa do braço dos grandes. Mas ninguém diz, onde está Deus? O que me fez? Que salmos entre nós, que nos dá salmos entre a noite, que nos faz mais douto do que os animais na terra, mais sábios do que as aves do céu. E essa parte aqui eu achei muito interessante porque aqui ele compara Jó com outras pessoas, né? Então ele começa a falar assim, olha, quando as pessoas pecam, quando as pessoas clamam, quando as pessoas elas elas fazem suas transições, aí ele fala aqui, ó, por causa da grande opressão, eles clamam. Eles clamam por causa do braço dos grandes, ou seja, as pessoas clamam, as pessoas se arrependem, as pessoas oram e tal. Mas ninguém diz, onde está Deus? Que me fez? Que me dá salmos entre a noite, que nos faz mais douto do que os animais da terra e nos faz mais sábio do que as aves dos céus. Ou seja, ninguém questiona a Deus quando falha. E Jó aqui questionou, e Jó aqui perguntou, Jó queria ir diante de Deus.
né? Tem no capítulo, deixa eu ver aqui. Ó, acho que é lá no 27, 28, por aí, eu acho. Jó queria ir diante de Deus. Jó falou: olha, eu vou diante de Deus, vou colocar a minha causa diante de Deus e que Deus me pese em balança justa. Olha para isso, Deus me pese em balança justa e veja Deus que eu sou um cara justo. Jó chegou a falar isso. Olha o quanto ele era talvez arrogante, altivo e confiava no seu próprio braço, confiava nas coisas que ele fazia, né? Mas aqui Eliú começa a entregar umas verdades que ele não esperava, né? Acho que mexeu ali na estrutura dele. Ele falou assim, ó, as pessoas clamam, as pessoas oram, as pessoas ali se arrependem, mas ninguém questiona quem é Deus, onde está Deus, que me fez isso, que me fez aquilo. As pessoas simplesmente clamam, né? E aqui Jó não, se deu um de santão aí. Continuando aqui o 35. Deixa eu ver aqui. Certo é que Deus não ouvirá a vaidade, nem atentará para ela, ou seja, para essas transgressões, para essas orações, o Todo-Poderoso. E quanto ao que disseste, que não verás juízo, juízo há perante ele. Por isso, espera nele. Ou seja, enquanto ao que você falou, que o não verás, juízo há em Deus. Por isso, espera nele, espera em Deus. Mas agora, porque a sua ira ainda não se exerce, nem grandemente considera a arrogância, logo Jó, em vão abre sua boca e sem ciência multiplica suas palavras. Ou seja, aqui ele começou a falar, olha, ainda existe juízo em Deus, né? Deus é um Deus que ainda considera as coisas, Deus é um Deus que ainda analisa as coisas. Então espera nele, calma nele. Mas Jó continua falando, Jó continua falando, Jó continua falando, e em vão multiplica as suas palavras. Basicamente era isso que ele estava falando. Aí a gente vai para o 36, né? E prosseguiu Eliú. Aí ele falou assim, ó, espera-me um pouco e mostrarei que ainda há razões a favor de Deus. Eu falei, espera um pouquinho aí, que eu vou te mostrar que ainda há razão, que Deus ainda está certo. Vou te mostrar o que Deus quer fazer. Ele começou falando assim. Aí lá no versículo 5 do capítulo 36, ele fala assim, ó, eis que Deus é muito grande, e contudo a ninguém despreza. Grande é em força de coração. Não deixa viver ao ímpio e faz justiça aos aflitos. Dos justos não tira os seus olhos, antes, com os reis, no trono os assenta para sempre. Assim são exaltados. Então aqui ele começa a falar como que Deus trata as coisas. Beleza, agora vamos lá pro 11. Lá no 11, fala assim, ó. Aí Eliú continua falando lá no 11. Se o ouvirem e o servirem, acabarão os seus dias em bem e os seus anos em delícias. Vamos lá para o 13. E os hipócritas de coração amontoam para si a ira, e amarrando-os a ele, ou seja, a ira ali, amarrando as suas ideias, né? Não clamam por socorro. Eles morrem na mocidade e a sua vida perece entre os sodomitas, né? Ou seja, nós pegamos aqui 2 versículos. No 11 ele falou assim, ó, se ouvirem e servirem, ou seja, a Deus, acabarão seus dias em bem e os seus anos em delícia. Ou seja, se você ouvir, se você se arrepender, vai passar tudo isso, você vai acabar seus anos tudo bem, tudo tranquilo. Ou seja, ele mostrou aqui, né, tem muito mais coisas que ele falou, eu não peguei tudo. Então ele trouxe todo aqui uns textos, todo o que Jó fazia de errado, ou parte de tudo, né, mostrou algumas coisas para Jó. Ele falou, se ouvirem e servirem, acabarão seus dias em bem, seus anos em delícia. Aí ele faz um comparativo. E os hipócritas de coração amontoam para si a ira, e amarrando-os a ele, não clamam por socorro. Ou seja, aquelas pessoas que não clamam por socorro, que se agarram aos suas ideias, acham que estão certo e tal. Não, eu estou certo disso aqui, igual eu já estava, né? Poxa, eu sou uma pessoa santa, eu não erro, eu não falho, eu não fiz, tal. Eu estava vivendo ali uma certa santidade ali, tal. Essas pessoas se agarram a essa ira, se agarram a esse consentimento e não clamam por socorro, ou seja, não se arrependem. Beleza. Eles morrem na mocidade e a sua vida perece entre os sodomitas. As pessoas morrem cedo. Vamos seguindo.
Bom, e aqui Eliú continua falando. Deixa eu pegar a última parte aqui para Eliú, para a gente encerrar a fala de Eliú. Beleza. Olha que da hora. A isto, ó Jó, inclina os teus ouvidos, atende e considera as maravilhas de Deus. Porventura, sabes tu como Deus opera e faz resplandecer a luz da nuvem? Tens tu notícia do equilíbrio